Você já parou para pensar como funciona o processo de amadurecimento, seja ela com a nossa vida, com as nossas experiências, ou seja na nossa mente e tudo mais? O processo de amadurecimento ele está aí, ele está na natureza. Muitas vezes ele demanda de uma paciência e outras vezes ele acontece por indução ou por alguma experiência ou algo assim do tipo. Eu queria que a gente refletisse num versículo que está em 1 Coríntios 13:11, que diz: quando era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você já parou para refletir um pouco sobre como era o seu passado, como era a sua vida, como às vezes você era imaturo ou era inocente? Ou então a gente até fala: nossa, cara, tem um tempo bom da minha vida que passou muito rápido. Ou então eu era criança, eu torcia para ficar logo adolescente, ou era adolescente, eu torcia logo para ficar adulto, ficar independente. E depois a gente fica adulto e lamenta que aquela fase de ouro da nossa vida passou. Só que a vida ela é feita de ciclos. Isso é natural e não tem como a gente brigar com o tempo, não tem como a gente brigar com os ciclos que a gente passa na nossa vida. Isso é algo que é para acontecer. Se a gente está aqui na Terra, se a gente está vivendo esse dia a dia, é natural que a gente vá envelhecendo. Isso é com tudo. Se a gente pega uma fruta verde, ela com o tempo ela vai amadurecer e depois de um tempo ela vai morrer, se transformar em outra coisa, porque na natureza nada se perde. E esse versículo ele fala: quando eu era menino eu pensava, eu falava, eu agia, eu fazia como menino. E quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Será que hoje você deixou para trás a sua imaturidade? Você deixou para trás aquilo que te trazia essa lembrança da sua infância ou algo de ruim que você fazia e você amadureceu e hoje você faz algo diferente, algo melhor? Tem um outro versículo que está lá em Hebreus 5, verso 12, que diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O alimento sólido é para adultos, que pelo exercício constante tornam-se aptos para o discernimento. Esse texto é muito profundo. Ele fala que quem ainda é imaturo, é criança, o alimento dela é leite. É algo que não é sólido, é algo que não demanda de comer, de mastigar ou algo assim do tipo. Eu tenho uma filha de 1 ano e boa parte da vida dela ela se alimentou do leite materno. E depois ela vai crescendo e começa a se alimentar de um alimento sólido. Aos poucos vai dando uma papinha aqui, que ainda não demanda de mastigar. E ela foi ficando mais velha, eu pude dar alimentos mais sólidos para ela. Muitas vezes é assim na nossa caminhada com Deus. Às vezes a gente se defronta agora com o Evangelho e é muito importante que a gente busque palavras de mudança de vida ou palavras que façam com que a gente se ambiente com esse ambiente que é estar com Deus, estar na luz de Deus. E muitas vezes a gente se acostuma com pregações brandas ou algo como uma criança bebendo leite, mas chega certo período da nossa vida que demanda da gente ter um alimento mais sólido. Demanda de alguém chegar para você e falar: irmão, você tem que mudar de vida. Você, a partir de hoje, você é nova criatura, tem que ter uma metanoia, tem que ter uma mudança de mente. Não dá para você viver como você está vivendo nesse atual momento. Será que você ainda está como uma criança, consumindo apenas leite, palavras brandas, coisas que fazem você passar o seu dia a dia e nada mudar? Você continua com os mesmos... fazendo as mesmas coisas, fazendo coisas que desagradam a Deus ou deixando de fazer coisas que agradariam a Deus? Ou será que você realmente está pronto para ouvir o que Deus tem para falar para você e mudar de vida e realmente tomar uma posição na sua vida e amadurecer como homem, como uma mulher de Deus? Qual é a sua posição hoje? Você já parou para refletir nisso? Em qual estágio você se encontra? E se você... porque assim, se for do nosso querer, a gente vai ficar na nossa zona de conforto, não vai querer mudar, mas é necessário mudar. É Deus tocando aí no seu coração agora e dizendo isso. É tempo de mudança. O outro versículo está em Salmos 90, verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.
Cara, isso é muito profundo. Você pedir para Deus, falar: Deus, me ensina a contar os meus dias. Me ensina. Como que eu faço para viver o meu dia a dia? Como que eu faço para eu lembrar o meu passado, eu planejar o meu futuro sem abalar o meu presente? Muitas pessoas ficam tão preocupadas com o futuro que bate uma ansiedade tão grande que ela não consegue viver o presente. Outras pessoas que lamentam tanto o passado e começam a lamentar, a falar por que aconteceu e sofrendo sequelas disso e acabam também não vivendo o presente. Em qual estágio você está? Será que você sabe contar os seus dias, como o salmista tem falado aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Peça para Deus sabedoria, para que você consiga viver o seu dia a dia, para que você consiga planejar o seu futuro, para que você consiga medir os seus passos, ter um caminho, uma luz, sem que nada te atrapalhe, sem que o teu passado te atrapalhe e sem que o teu futuro e ansiedade te atrapalhem. Peça a Deus essa sabedoria que Ele te dará, assim como esse versículo está falando. E por último, Jeremias 15, verso 16, diz: quando descobri tuas palavras, eu devorei-as. É aí que está, irmão. O profeta fala que no dia que ele conheceu a palavra de Deus, no dia que ele conheceu um livro que é tão rico, que é tão... assim, a gente não consegue nem encontrar palavras para falar, que é a Bíblia ou que é a palavra de Deus, ele devorou. Ele se alimentou disso todos os dias. E isso trouxe maturidade, isso trouxe constância, isso trouxe presença, isso trouxe cada vez mais um ambiente de Deus. E é isso que eu tenho para falar para você. Amadureça, busque a palavra de Deus, leia todo dia, pegue aí uma meta diária. Se você nunca leu a Bíblia, cara, às vezes pessoas ruins ou até o diabo conhece muito a Bíblia e muitos crentes não conhecem. A gente vê até na passagem lá da tentação de Jesus, o diabo fala vários versículos para Jesus e mostra que ele conhecia a palavra. Será que você tem o conhecimento da palavra? Será que você lê a Bíblia todos os dias? Será que você lê salmos todos os dias? Faz oração todos os dias? Então te digo, amadureça e busque o caminho de Deus, que Ele te dará sabedoria para que você possa contar os seus dias da forma correta e como Ele quer para você.